Saudações em Cristo, irmãos e irmãs, com alegria, seguimos com a nossa escola, especulando, buscando, investigando as Escrituras Sagradas, que são elas fonte de vida. E nós queremos iniciar alguns estudos sobre Atos dos Apóstolos. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1. Eu vou ler apenas do verso 6 até o verso 11, primeiramente. Me acompanhe. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, e à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, virá do modo como o viste subir. Deixe-me orar. Senhor, nós queremos caminhar pela tua Escritura Sagrada, mas sabemos que ela é obra do teu Espírito Santo. Por isso rogamos, abra corações, prepare a nossa mente para entender a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Então, eu não li a abertura, o prólogo, mas no prólogo o autor Lucas faz referência ao fato de que, assim como ele havia contado sobre a história de Jesus, ele sentiu a necessidade de seguir dando testemunho sobre aqueles que permaneceram, foram fiéis e que continuaram a obra e o ministério que Jesus realizara, né? Tendo permanecido em Jerusalém, estavam esperando a promessa do Pai, né? Assim é que a narrativa que eu li é muito usada, especialmente o verso 8, muitos pregadores, pastores mais leem: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria até os confins da terra. A gente pode ler o livro de Atos usando uma forma de leitura do antes e depois. Nós temos o antes do dia de Pentecostes, que é o capítulo 2, e esse antes é importante porque ele traz ricas lições, e é o que eu vou ficar nessa nossa primeira fala sobre o livro. Na medida que Jesus faz a promessa, Jesus já havia advertido que iria para junto do Pai, permaneceu um período com eles, né? Participou de uma pesca milagrosa com eles, entregou uma palavra para Pedro, responsabilizando Pedro pela liderança, né? Uma coisa mais ou menos óbvia, porque Pedro sempre tinha essa postura de destaque. E ainda que eles tivessem toda a convicção, ainda que eles estivessem todos supostamente preparados, quando Jesus começa a ser levado aos céus, não é? Eles ficam olhando para o céu. E eu costumo dizer que Deus teve que mandar um anjo, porque eles estavam naquela expectativa de que, ele está indo, de repente ele já vai voltar, né? E mais ou menos aquele anseio pela presença de Jesus. Porque o período dessa ascensão de Jesus até o dia de Pentecostes, nós sabemos
cumpriram-se 50 dias. Não é? O Pentecostes é exatamente 50 dias, porque aqui estão os fatos ocorridos logo depois da ressurreição. Não é? Quem sabe 45, 46, essa cronologia é meio vaga para nós. E, acostumados à presença de Jesus, eles entram em ansiedade, em questionamento, e eles começam a querer recompor. Um dos primeiros esquivos. O primeiro foi eles pensar que Jesus ia voltar de imediato. O anjo diz, olha, não, vocês têm uma missão a cumprir. E aí eles, em Jerusalém, pensam assim, bem, nós éramos 12, 12 são as tribos de Israel, um de nós traiu, nós precisamos recompor esse colegiado dos 12 apóstolos. Sabe, muitas vezes nós queremos ajudar Deus. Nós queremos fazer o que Deus quer fazer. Então a gente toma a dianteira de Deus. E o primeiro capítulo de Atos é uma ilustração da igreja tentando, diríamos assim, conciliar segundo o seu entendimento. E aí fizeram um concílio, não é? E nós, os metodistas, gostamos de concílio aberto, né? Agora até diminuiu um pouco mais, né? Mas a gente gostava muito de reunião. Uma das razões que eu aposentei é porque eu não queria participar mais de reunião. É verdade, irmãos. Assim é que eles queriam fazer uma reunião. Vamos eleger um novo apóstolo no lugar de Judas. E fizeram o concílio, elegeram Matias. Você sabe onde foi parar Matias depois desse dia? Não. Você não sabe, porque a Bíblia não fala mais nada dele. Por quê? Porque ele é de antes do Pentecostes. Ele é de antes da dispensação do Espírito. Ou seja, o que marca e que faz, diríamos assim, diferença na vida da igreja, na vida do ser humano, é a ação do Espírito Santo. Lembre, eu me referi numa das aulas que dei sobre Nicodemos. Nicodemos era mestre em Israel, sabia tudo. E chegou à noite humildemente e perguntou para Jesus. Tinha já idade o homem, era membro do Sinédrio. E perguntou para Jesus, o que é preciso fazer para entrar no reino dos céus? O cara era teólogo, doutor em teologia e não sabia como entrar no reino dos céus. Jesus disse, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito. Então tem que ser pelo Espírito, novo nascimento e ministério. Não tem ministério sem a ação poderosa do Espírito Santo. E foi isso que aconteceu, né, no dia de Pentecostes. O céu se abriu, desceu fogo do céu, um vento impetuoso, a ação do Espírito pode ser sentida, pode ser percebida. E eu vou comentar mais sobre o capítulo 2 no nosso próximo encontro, mas é notório. E fica aqui a advertência. Pare de tentar remendar pelos seus próprios conceitos a sua vida. Pare de tentar remendar a vida do seu filho segundo os seus conceitos. Põe o joelho no chão, busque direção de Deus, do Espírito Santo, que Ele é que vai consertar, Ele que vai fazer, construir o caminho certo e o caminho bom. Que Deus abençoe.